Os navios existem há pelo menos 6.000 anos, desde os tempos do Antigo Egito. Eu ainda não existia nessa época. No início, eles eram utilizados apenas para negócios, a maioria para comércio e exploração. Os navios como entretenimento só se destacaram há pouco mais de 100 anos. Você poderia pensar que foi com o trágico Titanic, mas estaria errado. O primeiro navio de cruzeiro que levou passageiros numa viagem foi uma embarcação alemã chamada Prinzessin Victoria Luisa. Ela foi lançada em 1900 e operou durante 6 anos. Claro que agora os navios estão mais modernos e duram mais tempo, cerca de 30 anos. Após essa data de validade, já não é seguro viajar devido à fadiga do metal, na maioria das vezes do casco do navio. Assim, como os navios não têm uma duração muito longa, faz sentido construí-los grandes, mas grandes mesmo, para que possam acomodar o maior número de passageiros possível. Um navio de cruzeiro tem em média 305 metros de comprimento, ou aproximadamente 3 vezes o tamanho de um campo de futebol. Eles são tão altos que precisam de elevadores. Também são cheios de atrações diferentes, como restaurantes, piscinas e muitas outras atividades para lazer. Atualmente, o maior navio de cruzeiro do mundo chama-se Wonder of the Seas, Maravilha dos Mares. Ele tem 362 metros de comprimento, 18 convéses e pode levar quase 7.000 passageiros além da tripulação. Ele tem 8 áreas diferentes, com 20 restaurantes, 4 piscinas, um parque aquático, uma quadra de basquete em tamanho real, uma pista de patinação no gelo, paredes de escalada e até mesmo um teatro. Portanto, é basicamente uma cidade flutuante. Algumas pessoas são moradores permanentes dos navios de cruzeiro. Existe um transatlântico de luxo chamado The World, que oferece residência permanente a 165 pessoas. Eles navegam quase todos os dias e nunca vivem em só um lugar. Então, sim, os navios de cruzeiro são enormes, e se você os construir de uma só vez, não caberão em lugar nenhum. Sendo assim, o navio é construído parte a parte, pré-fabricado, muitas vezes por empresas diferentes. As cabines dos cruzeiros são construídas separadamente e depois colocadas no navio no estaleiro. Esses navios enormes têm grandes âncoras. Uma âncora pesa em média o mesmo que 4 elefantes adultos. Os tripulantes procuram evitar lançar a âncora sempre que possível, pois uma coisa grande assim pode prejudicar seriamente os ecossistemas do fundo do mar. Com cerca de 2.000 cabines em média, é impossível garantir que todas tenham uma janela para que os viajantes vejam o mar. Sendo assim, os navios de cruzeiro encontraram uma solução. As cabines internas, que não possuem janelas, possuem varandas virtuais. Elas transmitem imagens reais do lado de fora do navio, de acordo com onde estiver localizada. Mesmo se você pegar uma cabine com varanda virtual, ainda terá acomodações melhores do que os tripulantes. Eles ficam no chamado Convés B, localizado na parte inferior da embarcação, abaixo da linha d'água. Lá tem dormitórios em estilo de alojamento com um monte de beliches e armários. Além disso, os tripulantes têm uma linguagem secreta, palavras-chave que usam para trocar informações sem que os passageiros saibam. Por exemplo, a palavra Alpha ou Star Code sinaliza uma emergência médica, e Bravo, Bravo, Bravo significa um incêndio no navio. A propósito, tem um monte de coisas que não é permitido levar a bordo por motivos de segurança. Isso inclui velas, ferros e vaporizadores de passar roupas e aquecedores de comida elétricos. Resumindo, qualquer coisa que produza chama ou calor, com exceção de chapinhas e babyliss para cabelos. Sim, eu nunca saio de casa sem o meu. Como as pessoas vivem a bordo durante semanas e muitas vezes os navios passam dias em mar aberto, você pode imaginar que muitos resíduos são gerados diariamente pelos milhares de passageiros e tripulação que o navio está levando. Para onde vai tudo isso? Jogar lixo no mar ou no oceano é ilegal, por isso os engenheiros de navio criaram um sistema. Em um determinado convés só para a tripulação, há uma estação de reciclagem para onde vai todo o lixo de todos os lugares da embarcação. Tudo que pode ser reciclado, papel, latas de alumínio, todos os tipos de vidro e garrafas de plástico, são coletados, separados, esmagados e armazenados até que o navio atraque num porto e possa enviar o monte para uma estação de reciclagem. Quanto aos resíduos de comidas, todas as cozinhas a bordo têm um dreno de sucção, que leva os alimentos para um grande tubo e em seguida para um processador que esmaga os alimentos em pedaços pequenos e depois os queima. A capital mundial dos cruzeiros é Miami, na Flórida. Com 5 portos, a Flórida é o local de partida da maioria dos navios de cruzeiro.
As viagens são divertidas, mas se você precisa chegar a algum lugar rápido, os navios de cruzeiro não devem ser sua primeira opção, pois são bem lentos. Em média, eles viajam a uma velocidade de 20 nós, que é de apenas 37 km por hora. Os navios viajam bem mais devagar do que os carros e aviões, pois movimentam enormes quantidades de água. Por exemplo, quando você corre no chão, você é rápido. É sério, eu já te vi. Agora, entre em uma piscina e tente correr dentro dela. Será muito mais difícil, e você será muito mais lento, mal se movimentando. Agora tenha em mente que você é muito menor do que um navio. Como já vimos, os navios são grandes. Quando se coloca alguma coisa na água, ela desloca a quantidade de água que é equivalente ao seu peso. Assim, um navio desloca milhares de toneladas de água e depois a empurra através dele, criando uma resistência. É por isso que eles são lentos. Ainda assim, em um ano, os navios de cruzeiro navegam por aí o equivalente a 3 voltas ao redor do planeta. Aparentemente, os passageiros estão lá para aproveitar a viagem, e não tanto a velocidade. Obviamente, navios tão grandes precisam de uma carga de combustível. E não de apenas um, são necessários vários tipos. O óleo combustível pesado é usado para os motores principais. O diesel marítimo é necessário para motores menores e botes salva-vidas. E também tem o gasóleo marítimo para as turbinas. Todos os dias, cada navio de cruzeiro queima em média 150 toneladas de combustível e libera gases de exaustão equivalentes a 1 milhão de carros juntos. Portanto, muitas vezes existem regulamentos sobre a pureza de cada tipo de combustível. Na maior parte do mundo, os navios só podem usar combustível que não contenha mais de 0,5% de enxofre, um componente que contribui muito para a poluição do ar. Em outros países, o combustível deve ser ainda mais puro, contendo apenas 0,1% de enxofre. Quanto mais limpo o combustível, mais caro ele é. Então, os navios geralmente mudam de um tipo de combustível para outro, dependendo da área em que a embarcação está navegando. Então, onde os navios se suprem de tanta coisa? Ao que tudo indica, existem postos de abastecimento flutuantes, os chamados tanques de produtos. Eles carregam diferentes tipos de combustível e os entregam aos navios. Quando se conectam aos tanques de combustível da embarcação, bombeiam o tipo certo na seção onde é necessário. Todos os navios de cruzeiro resgatam marinheiros e pescadores em dificuldade, e isso acontece com bastante frequência. Portanto, não se surpreenda se o seu parar no meio do mar para pegar alguém. Essa é uma prática bem comum. Os navios podem até mudar o curso para resgatar marinheiros se receberem um pedido de socorro. Mas o que acontece se você, um passageiro, cair no mar? Seu pateta desastrado. Brincadeirinha, os navios têm sensores que captam o acidente e enviam um sinal de socorro. Mas as testemunhas ainda são importantes, pois a pessoa será salva muito mais rápido. Portanto, se alguma vez você vir alguém caindo no mar, faça o seguinte: atire uma boia salva-vidas, aponte para ela e grite "Homem ao mar" e faça com que alguém avise a ponte do navio. Se ninguém estiver por perto, faça de tudo para chamar a atenção. Você pode ligar para o número de emergência do navio ou até mesmo acionar um dos alarmes. Depois disso, cabe à tripulação fazer a operação de resgate. A propósito, os tripulantes também têm uma frase em código para quando uma pessoa cai no mar. Ela é Oscar, Oscar, Oscar. Esse é um código exclusivo para os cruzeiros da Royal Caribbean. Desde o que aconteceu com o Titanic, lembra do filme vencedor do Oscar? Todo navio de cruzeiro é obrigado a ter equipamentos de segurança para acomodar 125% das pessoas a bordo. Portanto, você não precisa ter medo de que a história se repita, especialmente nas ilhas tropicais. Após cerca de 30 anos, quando um navio já cumpriu seu prazo, ele se aposenta e é enviado para um estaleiro onde é sucateado. Muitos navios famosos e adorados desfrutam de um destino melhor, são transformados em hotéis e atrações. Sim, veja a sorte do Queen Mary.